Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Busca do Gestor. Este projeto tem levado aí muito conhecimento. De que forma nós fazemos isso? Trazendo pessoas que vêm aqui compartilhar os seus aprendizados, o que tem feito na vida, no seu dia a dia. E hoje estamos aqui com o Rui Mesquita, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que tem sua empresa, que já quebrou, que já começou novamente, que escreveu um livro. Enfim, tem muita coisa aí para compartilhar conosco aí, para brilhantar esse episódio, para trazer assim, tudo que você tem feito na vida, Rui, Brasil afora, tem acompanhado sua trajetória. Eu sempre pergunto, quem é Rui, né? Quem é Rui na fila do pão? Não aquele Rui que estudou, que se formou, não, assim, qual é a sua essência, o que você tem feito, qual é o seu propósito? Quem é Rui na fila do pão? O Rui, primeiro, Josué, agradecer pelo convite e te dar os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, levando conhecimento, compartilhando conhecimento, isso é muito importante. E o Rui, eu sempre falo, por onde eu ando, é um paraibano, nascido em João Pessoa, filho de uma funcionária pública, até porque eu fui criado por mãe, avó e 3 irmãs ao lado. Morei a minha vida quase toda e onde eu tive as minhas origens, as raízes lá, as minhas bases no bairro Castelo Branco, em João Pessoa, bem próximo ao UFPB. E Rui Mesquita vem se tornando aí, deixou de ser aquele menino, aquele moleque que jogava de pés descalços no campinho de futebol de frente de casa. Eu sinto falta de ver a molecada hoje fazendo isso, tá certo? Isso é maravilhoso. Para poder levar para as pessoas conhecimento, para poder levar para as pessoas possibilidade de viver com mais leveza através daquilo que eu estudei, me preparei para poder compartilhar com essas pessoas que buscam hoje uma vida mais leve, não mais fácil, até porque eu acredito que os desafios são necessários. E na minha vida não foi diferente, o que mais tem são desafios. Como disse Madre Teresa, não é possível ter paz na guerra. Exato. Eu acho que é dela essa frase. Rui, dá licença aí, tá? A trajetória entre você, como você falou, né, de menino que jogava bola de meia na rua, de meia, bola já de... jogava bola de meia. Dentro de leite. Pra quem não sabe bola de meia, pegava uma meia e fazia uma bola pra jogar, né? Também acontecia arrancava isso. A cabeça do dedo de vez em quando, não é isso? Até escrever esse livro, eu sei que é uma trajetória muito grande. Eu tenho acompanhado seu trabalho aí, Brasil afora. Tá certo, eu tenho visto suas palestras, fazia um certo tempo que a gente não se via, né? Sim. Eu até via Rui Mesquita ficava torcendo aqui por você, teve uma pequena passagem, trabalhou conosco aqui na Dental Gold, Dental Gold de hoje também. Estou criando o Jogo Group aí, tá certo que são 5 empresas, tá, na verdade, e também muita coisa mudou por aqui. Mas, primeiramente, por que você passou tão rapidamente lá pela Dental Gold e foi embora com 45 dias? Foi que houve, rapaz, que você me abandonou? Não, mas foi uma experiência muito importante para mim. Eu sempre falo, até nas palestras eu compartilho sobre isso. Josué é um gestor e onde eu aprendi em 45 dias coisas que de repente eu não aprendi com outros gestores que eu tive durante anos. Por quê? Eu lembro que no meu primeiro dia de trabalho, você me chamou na sala e falou, tá vendo esses livros? Eu falei, sim. Você falou, pegue um e vá ler. E eu lembro que eu peguei um livro de Brian Tracy, grande mestre, guru, e isso mudou completamente. Qual foi o livro? Eu não lembro agora. Eu não lembro agora, mas foi um do Brian Tracy, entre vários que você tem, que eu sei que você tem. E fora os livros em formato digital, que você também compartilhou através de um pendrive. Lembro muito bem dessa passagem. E é importante destacar que foram 45 dias de muito conhecimento. Logo naquele momento também participei de uma imersão com a COSAX, com o querido Sampaio, isso, do planejamento estratégico da empresa. Então, assim, você me proporcionou em 45 dias coisas maravilhosas. E que aquilo me confirma tudo o que eu vinha desenvolvendo em meus pensamentos. Então, quando você me traz a possibilidade de entender que, sim, pode através do conhecimento, pode através de planejamento, pode, sim, através de estratégias, de técnicas bem estudadas, elaboradas, aplicar e ter
aí um negócio promissor, resultados financeiros, ser próspero. Então, assim, você me trouxe muita inspiração, amigo. Obrigado, viu? Olha, eu sempre digo que as coisas não acontecem quando elas acontecem. Elas se materializam quando elas Perfeito. acontecem. Esse podcast aqui, ele é um pouco de tudo isso. Aqueles livros, é um pouco de quando eu ia para as palestras, como a sua que você fez ontem, estamos gravando aqui hoje. Hoje é quanto? É Hoje é 16, 14, 14. 14 de junho de 2023. Eu sempre gosto de deixar a data porque às vezes eu acho que isso aqui vai ficar para É atemporal muitos demais, né? anos, tá Isso. certo? Para quem puder assistir daqui a muitos anos. E não pude ir ao seu evento de ontem, mas desejei aí boa sorte, boas vibrações para que tudo acontecesse bem. E assim, eu ia para essas palestras e gravava na fita cassete. E depois eu botava no carro e dizia que era a minha universidade sobre rodas. Então eu sempre busquei compartilhar o que eu aprendo quando eu É no fazia. seu podcast. Aí chegou agora nisso aqui. Chegou nisso aqui agora. Ou seja, hoje eu trago aqui pessoas como você, Uhum. pessoas que eu digo que já amassaram barro, que fazem e fizeram as coisas acontecerem, que fazem e fizeram. E assim, e elas vêm aqui, eu penso que elas dão o melhor de si. Então isso é muito bom, muito É, enriquecedor, porque esse compartilhamento, você não fica se eu desse copo aqui, se você me desse aí, cada um fica com um, mas se for perfeito. uma ideia, cada um sai com duas ideias, tá certo? Perfeito. Então assim, esse é o objetivo aqui, é continuar com esse compartilhamento. Com relação a livros, eu estou aí lançando agora um projeto de compartilhar, trocas de livros. Tá certo? Isso aí tá no forno para sair em breve, estará sendo colocado no mercado, não com fins financeiros, mas de fins sociais mesmo, assim, porque poucas pessoas hoje em dia têm o hábito de ler, e você sabe como vocês são poucos que fazem isso. Rui, você saiu e colocou uma empresa na época, não é isso? E como é que Isso. foi essa E parte? aí saí da Dental Gold, passei aí uns 45 dias e logo montei uma empresa de representação comercial, onde eu tinha um sócio e fazíamos, Era de qual produto? representávamos na época produtos de material para construção, construção civil, e entre outros, alimentos, cosméticos. Eu e um sócio e fazíamos Paraíba e Rio Grande do Norte. Era a nossa região de atuação. Mas logo migramos para distribuir alimentos. Então tivemos uma oportunidade e aí de forma singela, mas com um objetivo muito claro de levar produtos para bairros periféricos da nossa cidade, para aqueles que não tinham créditos das grandes Durou distribuidoras. quanto tempo? E aí ficamos 2 anos, mais ou menos, de um ano e meio a 2 anos, e logo eu fui para Barreiras, para a região oeste da O que Bahia. ficou de aprendizado desse período aí com esse... Ficou de aprendizado, Josuel, a questão do fazer as coisas acontecerem. Imagina duas pessoas tendo que fazer todas as funções da empresa naquele momento. Não tínhamos a condição de desenvolver uma equipe grande, mas a nossa energia estava para aquele negócio acontecer. Então, eu, na posição de sócio, tinha uma responsabilidade que era a área comercial, que sempre foi minha área. Eu sempre fui um apaixonado por vendas. Inclusive, nesse livro aqui, quem escreve o prefácio é meu grande guru, Raul Candeloro. Então, assim, Ah, é? depois Ah, você. rapaz, O Raul assinou aí, então. já eu falo do Raul, viu? E aí eu acompanho já o Raul há muito tempo, então eu sempre fui um apaixonado por vendas. E na minha E dos livros empresa. digitais que eu mandei para que eu li para você, tinha ele, com certeza. Tinha. O Raul tem uma história interessante que ele gravou um material, deixa eu interromper aí, tá? Ele gravou um material e para mim tá nos top 5 de todos os meus gurus, ele tá no meio. Que guru essa coisa hoje em dia, né? Assim, É, todo mundo é guru, mas é o é. caso dele não, né? E assim, eu quando ele lançou esse material, eu quis comprar, né, que eram uns box, e vinha Isso. todo o curso, só precisava somente, inclusive inteligência emocional, eu conheci lá também, Ele tem um, fala. tem um modo desse aí, e foi quando eu fui comprar, nem me lembro ainda, eu liguei aí, eu como bom negociador, disse, tá caro, e a vendedora dele falou o seguinte, quanto custa o seu aprendizado? Quanto vale você não saber?
Cara, Olha disse, aqui. qual é o número do cartão que você quer? Mas Mas é vamos lá. importante. Sim, E eu assinava a revista Venda venda mais. Mais, então eu lia aquela revista todos os dias, só para poder entender mais, não das técnicas de vendas em si, mas também de pessoas, que é o que me chamava mais atenção, o que sempre me chamou atenção. E quando eu olho para trás, para o meu passado, e vejo aquele menino que jogava de pés descalços nos campinhos de areia, com aquela bola dentro de leite, e tendo que ajudar a avó numa barraquinha, numa vendinha dentro de casa, aí eu entendi, poxa, de onde vem essa paixão? Minha avó era super, super empreendedora, mega empreendedora. Ela era uma senhora semi-analfabeta, e me passou aí competências, estimulou competências que hoje eu, através de técnicas, através de muito conhecimento adquirido, levo para as pessoas, através dos cursos, palestras e livros. Então, é uma experiência Você maravilhosa. estava falando também, quando eu interrompi, sobre o que você teve que fazer como empreendedor, né? Ou Isso, seja, fazer todo o trabalho de não só de vender, mas a perfeito. logística, o financeiro. Também Como é que foi essa fase aí? era entregar mercadoria, dia de domingo estar com produtos para poder abastecer alguns clientes. Então, tinha que fazer todas as funções dentro da empresa, não tinha esse negócio. Até porque eu queria muito, o meu desejo era que desse certo e deu certo até enquanto eu decidi mudar de ramo de atuação, porque eu sempre tive a inclinação para servir ao próximo e servir ao próximo com conhecimento. Eu adoro, sempre gostei muito da leitura. A leitura, ela entrou na minha vida através da revista em quadrinho. Então, minha própria avó me incentivava comprando a revista em quadrinho toda semana. E o importante é que dentro da empresa, quando eu começo a atuar em todas as áreas, eu vou descobrindo que, poxa, eu preciso desenvolver competências para atuar muito bem. Eu desenvolvia muito, mas de forma muito brilhante, a vez de vendedor, mas pecava no administrativo, no financeiro. Tem um livro que eu sempre recomendo, que é O Mito do Empreendedor. De tudo que eu li Conheço. até hoje, tá certo? Esse livro ele é assim uma caricatura do empreendedor, porque o empreendedor é aquela pessoa que acredita naquilo que só ele vê. Isso. Ninguém está vendo, mas ele está apaixonado por algo que ele não vê, porque ele está vendo, tá certo, e não consegue muitas vezes passar para as pessoas. E aí acaba que fica aqui uma vida solitária até você empreender. E ele fala lá no livro que você é um técnico e de repente tem uma crise de empreendedorismo e abre um negócio. E aí vem junto todos esses processos de apoio, como que a gente sabe, o financeiro, marketing, vendas, logística, depende também do processo de apoio, depende também do tipo do negócio, né? E aí o que acontece? Ele fala exatamente que, por isso que é o mito do empreendedor. Você precisa buscar estas competências para que você possa manter o negócio. Por isso que aqui nós temos um propósito que é o seguinte, é ajudar esse empreendedor a transformar-se em um gestor. Perfeito. Por quê? Porque empreender é uma coisa, fazer a gestão do É empreendimento diferente é demais. outra diferente. São duas entidades que Eu habitam o senti mesmo isso na ser. pele. É, na pele. E aí assim, o que você diria hoje para aqueles que estão ou vão entrar nesse processo, que é aquele que quer abrir um negócio, ou aquele que já está nesse processo de fazendo tudo e achando que não vai dar conta? Perfeito. Josuel, eu queria ter a oportunidade que um jovem tem hoje para empreender, na época que eu fui empreender. Porque eu falo da oportunidade de assistir um podcast onde pessoas que já fizeram e têm um resultado positivo naquilo que criaram, falando do que deve fazer. Então, eu sempre falo para as pessoas, escute as pessoas que de repente têm as competências, a mentalidade, os resultados, principalmente, que você deseja. Se você quer empreender em algo, por que não começar a conviver com um empresário que já está fazendo gestão nesse segmento no qual você quer atuar? Então, por que não conversar com o Josuel? Por que não conversar com outros profissionais? Por que não
escolher um mentor que possa direcioná-lo. As pessoas ainda são meio que resistentes. Você falou da paixão, e isso faz com que a pessoa segue mesmo. Eu tenho uma paixão, eu quero empreender, eu estou com sede de empreender, mas, de fato, quando se deparam na prática com esses desafios, acabam entendendo que não é só isso, não é só a vontade, não é só essa paixão que vai mover, que vai fazer com que eu tenha um resultado que eu desejo. Mas sim, o estudar, o se capacitar, o se preparar, o treinar, o desenvolver competências. E isso deve ser feito antes de empreender. Aprender quem fez que deu certo e até com os erros. Perfeito. Porque assim, você ouviu, quem está nos assistindo ouviu você falar o seguinte, eu era tudo na empresa. Isso. Eu não sabia que era assim. Não. Agora você que for abrir uma empresa sabe que é assim. Exato. Já sabe o que deve buscar de conhecimento, buscar de processo para poder não passar pela mesma coisa que você passou. Porque muitas vezes a ideia é boa, mas a execução é que dá errado. Dá errado, você acaba quebrando um excelente negócio. A questão da paixão por empreender, você às vezes tem um produto, eu sempre faço uma pergunta, sabe? Você tem filho, tem? Tenho. Tem filha. Tem filho feio? Rapaz, todos os meus filhos são lindos. As meninas... Quem vai? Então aqui tem 3, não é isso? Pronto. Quem vai empreender se apaixona pelo seu produto. E aquilo é lindo demais. Se apaixona pela sua ideia. E muitas vezes a ideia é só para ele. Não é para todos, não vai resolver um problema da sociedade e acaba dando errado. E paixão, para quem não sabe o que é paixão, eu vou explicar bem rapidinho. Paixão é quando você não vê o relógio passar, a hora passar, quando está esperando a pessoa amada. Perfeito. Paixão é quando ele passa muito rápido quando você está perto. O relógio parece que dá 3 voltas ao tempo de uma. E é quando sua mãe diz assim, o pai, meu filho, minha filha, ele não dá certo para você, dá... Mas ele é doido, não. Ele saiu faz 2 dias do manicômio lá. Como é que é o lugar dos doidos? Como é que não é manicômio? Juliano Moreira aqui? Juliano Moreira, tá? Então, assim, é quando você está apaixonado, você não vê a realidade das coisas, tá certo? Então, empreender, essa paixão, que é o que move também. Você deve se apaixonar, sim. Não tem nada de errado. Mas você deve procurar ver quais são os processos acessórios, quem são as pessoas que podem contribuir. E a ideia aqui é essa, trazer pessoas que quando você assiste, você vê que eu posso aprender. Ou não. Essa semana eu vi uma coisa muito interessante, que é o seguinte: como você empreender no digital. Vale para todo mundo, tá certo? Pense numa área da sua vida e faça de 0 a 10 em que nível você está. Perfeito. Você quer uma área que você não está tão bem, número 5 aí, no nível 5. Para quem você pode vender? Para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4. Então, sempre tem alguém que você pode levar o seu conhecimento e, por que não, cobrar por isso. Perfeito, perfeito. E essa paixão, Josuel, é impressionante. Além de não ter essa percepção daquilo que deveria ser consciente, ou seja, você age de forma inconsciente na maioria das vezes, quando você está apaixonado, até pelo seu próprio negócio. E as pessoas, às vezes, tentam te orientar e você não acredita nessas orientações. Então, é usar muito também da humildade, sabe? Às vezes achamos que, poxa, vamos aqui fazer acontecer, ganhar muito dinheiro, empreender, o negócio vai dar certo. Aí, mais na frente, você acaba caindo e ter que recomeçar. Esse é o grande problema de algumas pessoas. Acabam querendo só aprender apanhando, sabe, aprender passando pelo erro. Eu gosto muito de treinar para aprender, para depois ir para a Vera, como assim eu falava nas brincadeiras quando criança. O negócio da Vera denuncia a idade, né? Denuncia a idade. É verdade. Tá aqui tua mãe, tá aqui a dele, você apagar a mãe de uma pra É isso. E chegar em casa apanhar de novo. Exato. E ontem eu falei sobre isso no meu evento, sobre a crença de quando... Porque a inteligência emocional é você ter a capacidade de entender, perceber as suas próprias emoções, de controlar essas emoções que você está sentindo, seja elas boas ou não tão boas. E é impressionante que a maioria das pessoas que, quando elas levam um grito, vem essa crença limitante. Se você apanhar, chegar em casa, apanha de novo. Não sei porque eu tenho
Vamos entrar já no livro aqui, Vamos sim. que eu quero saber de você, por que foi esse estalo de você escrever um livro? Qual foi o momento que você vou escrever um livro, tá? Mas se eu levar um grito, quando eu usava um cabelo, cara, que batia bem aqui, sabe? É mais que a tua barba, tá, cara? Hoje Então era grande, viu? era grande, sabe? Assim, na época tinha aquele Paulo Ricardo, Paulo sabe? Meu Ricardo, cabelo era igual RPM. dele, e eu cortava meu cabelo, aqui atrás minha avó cortava, ninguém tocava no meu cabelo. Tomava banho e fazia só assim e tal. Aí o cara disse, olha, eu te dou um emprego, se você cortar o Cortar o cabelo. cabelo, que era numa padaria. Cara, eu não esqueço nunca desse dia. Era cortando o cabelo, caía as lágrimas também, sabe? Mas ia cortar para trabalhar. Com uma semana trabalhando, eu fui lá atrás na padaria e tinha um rato, né? Aí, pessoal, tem um rato ali na padaria, ali, um rato ali, vamos pegar o rato, tal. Aí cheio de clientes, cara, eu grosso, igual papel de rola prego, tem chegado do interior, não sabia nada de etiqueta, de resultado, o cara me chamou lá atrás. Você tá doido, seu idiota, não sei o que, tal, tal, tal. Eu disse, vender minhas contas. Disse que quando minha semana de trabalho que eu vou embora. Você trabalha tão bem, chega cedo, sai tarde, a gente tudo isso, não. Porque se você me der outro grito desse, eu vou lhe dar uma facada tão grande que os médicos tudo aqui não vão costurar, não. Sai do meio que ir embora. Vixe, Mário, vai embora que é melhor, tá? Então, assim, pra mim aquele grito era muito bom não ficar mais ali. Perfeito. Tá certo? Para mim, aquele grito é como é que eu posso pegar isso e ir crescer e não ficar preso. Ai, meu Deus, você tem que brigar ou brigava, se fosse o caso, tá? Não recomendo dar facada em ninguém, não, tá, gente? Não vou pegar meu exemplo aqui. Nem tudo que eu fiz é exemplo para ninguém, tá? Mas vamos lá. Quando foi que você falou assim, vou escrever um livro e por que inteligência emocional? E o que te fez sair aí de uma empresa de empreendedorismo para uma empresa de desenvolvimento humano? Perfeito. Como eu falei, Que virada de chave foi de essa? chave, exato. Eu sempre gostei, assim como você, eu também comprava box do Daniel Godrin, entre outros palestrantes que acompanhava, não perdi uma palestra, não perdi um curso no Sebrae, no Senac, aqui em João Pessoa. Então, eu vivia no mundo do desenvolvimento, nos bastidores. E eu falava, quantos cursos eu fiz no Sebrae que eu falava para os participantes, um dia eu vou ministrar um curso. E então eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. Assim como eu me sentia um excelente profissional em vendas, eu também gostaria de ver outras pessoas tendo essa mesma sensação, esse mesmo sentimento de que, poxa, eu faço muito bem isso aqui, não só na área de vendas. Então, tinha essa inclinação já. Tinha no sangue sempre o empreendedorismo, um valor muito alto. E aí eu fiz, não, por que não montar uma empresa de treinamentos, de desenvolvimento humano? E quando eu montei, logo quando eu cheguei na Bahia, em 2012, eu comecei a desbravar o Oeste Baiano, e impressionante que as pessoas não me conheciam, então o acesso às empresas eram bem restritos, bem limitados, e fui educando as pessoas, fui mandando as pessoas fui desenvolvendo as pessoas através de informações, até que as pessoas começam a me dar oportunidade, até que as coisas começam a ter um outro cenário. E aí eu entro nas empresas, começo a compartilhar todo o meu conhecimento, que já vinha de anos de experiência profissional, inicialmente na área comercial. E foi aí então que eu estou no caminho certo. Então montei um Instituto de Desenvolvimento Humano e Corporativo, onde o objetivo eu desfiz aquilo que eu percebia dentro das empresas como um profissional e como colaborador, até como gestor também corporativo. Não falando da consultoria empresarial, que eu acredito demais na metodologia, mas eu percebia que faltava muito o desenvolver as pessoas e não só criar processos. Então é aquela história. Eu sou consultor empresarial, atuei pelo Sebrae da Bahia, e é impressionante que quando um consultor empresarial vai a uma empresa, ou quando ia na minha época, ele diagnosticava lá a empresa, fazia um diagnóstico empresarial e deixava aquilo que a empresa necessitava desenvolver. Mas eu acredito que faltava a questão do treinar as pessoas para executar.
Você aquilo, vai treinar as na competências. competência, tá? Isso. Não é Isso. técnico, Não é Ah, técnico. certo. Então E deixava a parte técnica, mas não isso, tinha mas não a parte preparação. emocional, a Tá. parte da comunicação, a parte da liderança, do relacionamento interpessoal. Então, assim, eu fui pegando essas brechas e fui criando métodos de tudo que eu li, de tudo que eu vivenciei, de todos os desenhos animados que eu assisti, Uhum. de todas as minhas experiências dentro do mundo corporativo, como cliente. E aí, esse é o meu quinto livro. Ah, é? Eu tenho dois como coautor. O primeiro é Coach para a Liderança, Certo. junto com outros coautores. O segundo é Transformando Motivação em Hábitos. Você fez formação de coach também. Fiz formação em coach, eu sou Master Coach, sou Master em Fizesse PNL, por onde? pela Sociedade Brasileira de Coach. Fiz também. Pronto, Eu tenho 3 formações lá, eu tenho. Eu pronto. fiz o PPC, Isso, fiz o PPC, depois eu fiz o Leader Coach e fiz também o Alpha. Não, o Alpha além do Líder e o Business. E eu fui através do Sampaio, né? Que Pronto, eu fiz conheci também. justamente. Olha só como as coisas são, né? Eu fiz, agora eu não me considero coach, eu brinco muito, né? Que eu não pratico, tá? Exato. Pratico no meu dia a dia, me ajuda muito, mas como profissão não trabalho com isso aí. Então, a formação da sociedade, a gente vê lá que era 12 é versões, diferenciado. muitas ferramentas. Vale a pena. E é bem diferente do Aí- que as pessoas acabam comentando sem a informação devida. Eu falo que o processo de coach, ele proporcionou ao Rui olhar para aquilo que deveria ser potencializado e não ficar olhando para aquilo que não tinha como competência forte. Então, isso foi o maior ganho para mim. E se serviu na minha vida, eu posso também ajudar outras pessoas a potencializar competências nelas. E os livros, eu falei de dois, do Coach para a Liderança, Transformando Motivação em Hábitos, foi o segundo. O terceiro já é como autor, que é o livro Extraordinária Vida, que é o livro que eu dedico ao meu filho mais novo, o Inácio. O Inácio, quando 2 anos em Barreiras, descobrimos um câncer maligno nele, um rabdomiosarcoma, um câncer bem agressivo, nasce em partes moles, e aquilo mudou completamente a minha vida. Se eu já estava com sangue nos olhos para poder empreender e fazer as coisas acontecerem, eu não tinha como voltar atrás. Lá eu não tenho o hospital, é? Lá, não, Não, é Barretos. Barretos, Né? Barretos, tá. E aí isso foi também, eu até falei para os meninos que a dor me fez mais forte. A dor me fez perceber que eu posso mais, que eu posso ir bem mais além, que eu poderia fazer coisas bem maiores. Se eu tinha um resultado de 1x, eu não tinha como viver mais com 1x. Então eu fui lá, coloquei toda a minha energia, claro que de forma estratégica, não tem como você construir bons resultados se você só colocar força. Não vai. Então você precisa saber para onde você vai caminhar. Então eu precisava fazer 10x devido à situação do meu filho. E fiz isso. E vem dando certo. Eu falo que todo o meu conhecimento, e nesse terceiro livro eu falo de vida, Extraordinária Vida, o título, está em todas as plataformas, todas as livrarias você encontra. Eu ia perguntar a você onde é que encontra seus livros. Né? E aí foi o primeiro livro pela editora Viseu. E nesse livro eu falo sobre as minhas experiências, desde da minha infância a esse processo de transição de carreira. Eu falo dele na terceira pessoa, claro que foi bem mais tranquilo de desenvolver. Falar do Rui Mesquita, assim, num livro, naquele momento era um grande desafio. Quando eu comecei a falar do Manuel... Aí fluiu melhor. Aí fluiu. Aí eu vi ali que o Manuel era o Rui, que o Manuel estava passando por uma transição de carreira e que ele tinha que colocar em prática aquilo que, de repente, era a paixão dele naquele momento. Então eu falei no primeiro livro, dediquei ao meu filho Inácio, e 80% dele, Josué, foi escrito em leito de hospital. Então, assim, eu tenho uma experiência com esse livro maravilhoso. É uma experiência maravilhosa, na verdade. E o primeiro livro, como autor, ele foi feito mais para poder contar uma história
e para poder dedicar Esse é o terceiro. o terceiro. O Isso, primeiro como autor. como autor. E aí, para poder dedicar ao meu filho, não tinha nenhum tipo de pretensão comercial ou ganhar autoridade. O segundo livro foi justamente uma junção do primeiro. O primeiro foi Extraordinária Vida, o segundo foi 30 Dicas para uma Extraordinária Vida, onde eu senti Ele é a um necessidade. complemento, É né, um velho? complemento. Eu Tá. pego orientações e até eu tenho lá na introdução do livro para a pessoa ler uma orientação Por dia. por dia. Uhum. Porque não Um adianta. mês para mudar a sua vida. Exato. Quando Poderia ser. quando eu fiz PNL, Isso. era 9 módulos. Isso. E ela dizia que era 9 módulos, que era é uma nova gestação, que você nasceria um novo ser depois que Perfeito, nasce o curso. E perfeito, é verdade, Perfeito. quando você faz o curso, realmente você se transforma também. E aí a intenção era justamente deixar leve para o leitor. O que eu tenho visto, e a minha experiência também como leitor, eu tenho visto que as pessoas elas até compram livros, mas se enchem de conteúdos e é o que eu chamo de obesidade mental. Só absorve, mas não compartilham isso. Não direciona para outras pessoas. Muita gente lendo livros. Começar pelo Pequeno Príncipe, sabe? Pequeno Príncipe. Quem leu o Pequeno Príncipe são pouquíssimas pessoas que é um baita conseguiu de livro. entender o que é o Pequeno Príncipe. Eu pergunto, você leu, li? É bacana, menininha, a história, tal. O Pequeno Príncipe é você. Você tem que ler essa perspectiva. Eu também li e não entendi, tá? Só vim entender depois que eu vi uma palestra e o cara explicou por que o Pequeno Príncipe é cada um de nós. Aí, a partir dali, eu li novamente, agora com outra perspectiva. A mesma coisa é agora. Eu estou com um trabalho que eu faço com meus colaboradores. Não pararam, não, aquelas ações, tá? Eu acompanho. E essa agora, a gente está, inclusive, com um livro agora, Liderança Disruptiva. E eu fiz essa provocação semana passada no nosso debate, que é o seguinte, quem leu? Li, beleza. O líder tem que ser isso, sim, mas você, como é que você está como preparado com as habilidades necessárias para esse novo momento? Perfeito. O que dali que você viu que você tem, bacana, que você desenvolver? Aí, eu vi ninguém se torcendo na cadeira, sabe? Perfeito. Só sendo na cadeira, porque é muito bom ler a história de fulano, assim. Isso não muda. Entendeu? Isso não muda. Aí veio esse aqui, Inteligência Emocional. Aí veio esse, que é o meu 5º projeto literário. Esse aí é um livro que eu falo que é best-seller, viu? Eu escrevi ele com essa energia. Eu falo que eu vou levar um conteúdo para as pessoas. Também já está calejado já, né? Através de todas as minhas experiências também, porque eu não escrevo coisas que eu escuto. São coisas que eu passo, que eu vivencio, que experimento. Então eu entrego para as pessoas a possibilidade de ler um livro como esse aqui, para que elas possam aplicar na vida delas e não cometer ou não passar por aquilo que eu passei. Para entender a dinâmica da vida, seja no mundo corporativo, seja como pai, seja como esposo, como cidadão mesmo, como professor, como líder. Então aqui eu dou sacadas, orientações, conselhos para as pessoas aplicarem a inteligência emocional para diversos aspectos da vida. Aqui eu falo sobre educar filhos vencedores, sobre criar filhos vencedores. E toda vez que as pessoas me perguntam, poxa, Rui, mas por que filhos vencedores? E as pessoas entendem que filhos vencedores significa só ganhar, só vencer, só ter o sim. Mas não, é prepará-los para viver todas as emoções. Exato, para viver todas as emoções e, inclusive, as emoções não tão boas. Inteligência emocional é uma coisa que se fala muito. Sim. Mas todos entendem? O que é inteligência emocional? Como é que você diria aí para os nossos ouvintes aí? Eu gosto muito de usar exemplo para desmistificar as coisas. Perfeito. Queria chegar às vezes conto uma história, uma coisa assim, mas na prática, assim, Rui, o que é? Como desenvolver? Como saber se a pessoa é ou não inteligente emocionalmente? De acordo com as suas reações.
Eu sempre falo, quer conhecer uma pessoa inteligente emocionalmente, o nível dela de inteligência emocional? Até porque eu acredito, Josué, que todos nós temos a inteligência emocional. Uns mais, outros menos. As pessoas que têm usado a inteligência emocional a seu favor estão tendo bons resultados. São pessoas que estão prosperando, estão ganhando mais. Coloca a sua energia. Exato, colocam sua energia para fazer aquilo que precisa. Eu sempre falo que as reações, como as pessoas estão reagindo aos eventos do mundo, é o que diz se ela tem um nível de inteligência emocional bem desenvolvido ou não. Se você pegar os grandes nomes da humanidade, você vai perceber que eles têm algo em comum. Esse algo em comum se chama inteligência emocional. De repente, as pessoas e a humanidade se apegaram muito à capacidade técnica, ao conhecimento técnico. Ou seja, para que eu possa ser um bom vendedor, eu preciso saber técnicas de vendas. E eu, como profissional em vendas, eu descobri que técnicas de vendas por si só as técnicas, saber as técnicas, dominar as técnicas, não vende. Se você não se conecta com o seu cliente, se você não consegue desenvolver um bom relacionamento com o seu cliente. Quando eu fiz os cursos de PNL, eu fiz 2 formações. Mudou a minha vida, sabe? Muda completamente. Mudou porque, assim, eu pude entender. É uma pena que a PNL também foi banalizada, tá certo? No Brasil, não sei no resto do mundo, não sei te falar, mas o fato é que a programação neurolinguística é para ser ensinada na escola. Sim. Para poder a criança entender, para lidar com suas emoções. E eu aprendi muito quando ela fala o seguinte, quando você vai, você percebe, o seu corpo fala. Sim, tem gente demais, que fica vermelho, demais. tem que dar um sofrio. Você demais. sabe onde vai explodir. Demais. Que ela usava carinhosamente da monga, né? Todo mundo tem uma monga dentro de você. Você amarra ela, só. Monga, para quem não sabe, é aquele animal que tem no circo, né? Que a mulher se transforma numa... Uma das minhas filhas gosta, viu? Pronto. Então todo mundo tem uma monga dentro da pessoa, tá? E uma hora você explode. Ela diz, você tá fazendo curso aqui para ser santo. Para não ter suas reações, mas para saber controlar. Perfeito. Saber controlar. E aí onde diz a capacidade emocional do indivíduo? O que é que eu percebo? As pessoas querendo controlar as outras pessoas. Eu quero controlar o que o Josué fala, como ele reage, eu não gosto. Mas assim, eu preciso treinar minha mente, desenvolver, e aí a PNL ajuda demais, a hipnose mudou completamente a minha vida, o processo de coaching me trouxe clareza para poder criar um caminho por onde eu devo percorrer. Então, esses processos unificados me deu a capacidade de reagir de forma diferente. Porque senão eu ia continuar sendo um menino mimado, cheio de limitações. Essa birrenta, né? Birrenta, de que quando levar um não, tem que chorar, tem que espernear para poder as pessoas cederem. Então, assim, isso não serve mais. Eu tenho, não sei se eu aprendi a ser mais inteligente emocionalmente com o tempo, a gente vai aprendendo também, né? Porque também depende da fase da vida, o próprio Mas mundo... eu tenho essa resposta, viu? Eu tenho essa resposta. Então tá bom, então daqui a pouco você fala, tá certo? E aí, o que acontece? Hoje, eu não me incomodo muito com o que pensam de mim. Que pensam só o que pensam, até porque se ela não me conhece, eu não sou o que ela acha que eu sou. Perfeito. Tá certo? Eu tenho procurado viver, eu brinco muito, que eu vivo como GPS. Então, assim, acontece um problema, eu rapidamente olho, o que eu faço daqui para frente? Qual é o aprendizado que eu tiro disso? Porque se for ficar... Tem gente que acontece alguma coisa na vida dele ou dela, um fato aí, às vezes, inesperado, e fica naquela vida ali... Remoendo, e não sai. Perfeito. Tem gente que tem coisas na vida para fazer, para resolver, não resolve, fica ali moendo. Ou vai lá e faz, ou segue a vida, porque a vida ela é para ser mais leve. Sim. Dá um peso muito grande, desnecessário. Demais. E você falou aí, quando eu falo para você que eu tenho uma resposta em relação à sua inteligência emocional, você tem um nível de inteligência emocional bem desenvolvido. Por quê? Lembra que eu falei que é a capacidade de reagir aos eventos?
Então, é nossa realidade. Eu encontro mais pessoas reclamando da vida, reclamando porque o pneu furou, porque de repente o cliente disse não, porque brigou com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai. Enfim, a energia está voltada para uma emoção que não contribui para um resultado positivo. Não é deixar de sentir, mas sim como você vai desenvolver esse sentimento. Então, imagine você, enquanto você se apegava a situações desagradáveis, você só estava desprendendo energia para aquela situação que não ia te levar a lugar nenhum. Mas depois, quando você começa a direcionar para oportunidades, para um olhar diferente sobre uma situação limitante, Como diz Magui, né, ela disse também, minha professora, você tem que sentir raiva, perfeito. mas na medida certa, na hora certa, com a pessoa certa. E Perfeito. quando você começa a desenvolver essa habilidade de saber lidar com isso, você muda E a você sua falou uma vida. palavra-chave, habilidade. Inteligência emocional pode ser Eu desenvolvida. estava tentando lembrar aqui, enquanto eu estava conversando contigo, é sobre uma aula que eu tive, rapaz. Se eu errar essa lógica, você me corrige, não sei se você... Que no passado foi desenvolvido o teste QI. Isso, E então, você que tinha um QI acima de X, você era a pessoa que teoricamente teria sucesso. isso, Depois veio aí a teoria das habilidades múltiplas, não é isso? isso, De Gardner, alguma coisa, não é isso? isso. E aí, ó, tudo bem, eu tenho um QI alto, mas eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar sobre se eu sou bom, se eu tenho inteligência espacial, eu vou ser arquiteto, se eu tenho Perfeito. matemática, eu vou ser. Se eu tenho uma inteligência interpessoal, eu vou para a área de política, por exemplo, tem que falar muito, enfim. Aí depois veio o Daniel Goleman, não é isso? Isso. Que disse, ó, peraí, tudo bem. Isso aqui eu sei que é a sua praia, tá? Então eu quero só ver se você valida isso aí, tá? Sim, sim, sim. Ó, tudo bem, tem que ser inteligente, escolher o que fazer. Mas se você for um cavalo batizado, papel de enrolar prego, você não vai ter sucesso também. Porque você vai botar tudo isso a perder. E agora veio, acho que é uma filósofa alemã, que é a Dana Zoal, vamos dizer assim. Eu não recordo o nome, mas Mais ou menos isso que ela disse, ó, tudo bem, tem que ser inteligente, saber o que vai fazer, tem que saber aonde está, se quer administrar suas emoções e saber que o outro sente também e ter a habilidade da convivência, não é isso? Isso. Mas precisa ter um propósito. Perfeito. Que ela fala que é aí o dedo de Deus aí. Perfeito. Ela deu os nomezinhos, meu Deus, é a semente de Deus, algo assim, para que você possa usar tudo isso para transformar o mundo. Eu uso bem esse caminho. Eu falo que Tô alinhado, é isso mesmo? Sim, tá bem O alinhado. estudioso aqui é você lá. Tá bem alinhado. Não adianta você ter inclinação para uma área, não basta você desenvolver competências emocionais, pessoais e sociais se você não tem um porquê. E é bem isso. Eu sempre falo, o porquê, ele o algo que te move em direção àquilo que você precisa fazer, doendo ou não. É o que é necessário fazer, é o que é importante fazer. As competências são só competências que vão te ajudar, te auxiliar no teu processo. A tua profissão é por onde você vai caminhar. Eu falo que é a missão que temos a cumprir aqui. Então, imagine que estamos aqui para cumprir com um propósito, com o nosso porquê. Assim como eu tenho, o Josué tem, as minhas filhas têm, para quem está assistindo também tem um porquê. Se você quer empreender, busque primeiro entender qual o porquê desse empreendimento. Que no fundo, de forma inconsciente, tem um motivo. Eu sempre falo o seguinte: o que você faria amanhã se dinheiro não fosse Exato, problema essa é na a sua pergunta. vida? Essa é a pergunta. Então, as competências emocionais pessoais e sociais, elas são fundamentais hoje para qualquer pessoa, pai, mãe, para qualquer líder. A pessoa que deseja desenvolver bons resultados tem que passar. O quanto as crenças influenciam na inteligência emocional? Demais. Influenciam demais. Tem pessoas que, de repente, falam, e isso é uma crença, eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu escuto muito, muito isso dentro de empresas, quando eu vou mentorar. E
para que você possa desenvolver um processo de comunicação com essa pessoa, de relacionamento interpessoal, você primeiro tem que ressignificar essa crença. Tem pessoas que estão reagindo dentro do mundo corporativo de forma inconsciente às crenças que foram instaladas lá na infância, dentro de casa. É porque eu não me dava bem com meu irmão, com minha irmã. O trabalho é uma Exato, batalha. é uma todo dia. batalha. De repente, até a crença da segunda-feira, a crença limitante, a segunda-feira é Dia Internacional da Não, Preguiça, tem da uns que, ressaca. mas tem uns que é a musiquinha do Fantástico. Sim, ver esse se eu eu falo toco. demais também. Que já vem a sensação. O estado emocional ali já Eu brinco muda. o seguinte, ó, você, quando for contratar, tem um autor que eu gosto muito de te recomendar ele, que é o Nepomuceno, Carlos Nepomuceno, escreveu Gestão 4.0, e ele fala muito sobre a felicidade estruturada e a felicidade situacional. É fácil entender. Ó, tem um projeto novo, o cara fala, vou ganhar quanto com isso? É aquele que para ser feliz tem que ter alguma coisa a mais. Perfeito. É de um elogio, é um presente, é dinheiro, enfim. E o outro não. O que eu vou aprender com isso e que eu quero começar quando? Perfeito. Aí eu digo que tem um jeito fácil você conhecer essas pessoas que têm a felicidade estruturada e a felicidade situacional. Basta olhar as redes sociais. Se ela colocar assim, sextou, aí uhul, aí se colocar assim, eita, segunda-feira, corra desse povo. Se você conhecer alguém assim, corra muito intimamente, mude, viu? Nossa, isso tá tão forte que as pessoas estão colocando sextor na quinta, gente. Na quinta é TBT. Então, assim, estão querendo finalizar a semana. Mas, assim, trabalhar é bom demais. As pessoas me perguntam, Rui, você faz o que ama? Faço o que eu amo, mas dentro do que eu amo tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu não gosto, mas eu desenvolvi habilidades para fazer. É fácil saber se você ama o que você faz. Pergunte-se. Se eu ganhasse uma Mega Sena amanhã, o que eu faria no dia seguinte? Se você continuar fazendo o que você faz, Perfeito. você ama o que você faz. Eu continuaria, talvez acelerasse um pouco. Perfeito, eu iria investir. E investir em marketing digital, como eu já invisto em marketing digital, iria potencializar isso porque traz um retorno. Por falar no digital, você tocou no assunto aí. Como é que você compara hoje, Rui, aqueles que jogaram bola de meia, bola dentro de leite? Que assistiu o na Rodrigo lama? na fita cassete? Não é do meu tempo não, não é do meu tempo não, tá? Sou do Uber pra cá, tá? Para essas crianças de hoje, das telinhas, cara, como é que você vê aí, assim, a sua visão de mundo, o que você está percebendo, o que você acha que vai acontecer com a próxima geração? É um mundo em que a gente não tem como fugir dele, a gente sabe que tem seus benefícios, tem seus malefícios, mas você, na sua opinião, o que você diz? Como especialista em inteligência emocional, eu falo que estamos vivendo uma era mais fragilizada. Eu vejo crianças mais vulneráveis. Imagina, na minha época eu jogava futebol o dia todo na frente da minha casa. Claro que era uma outra realidade. Quando se trata de segurança, é uma outra realidade. Mas, em compensação, as competências que eu desenvolvi para me relacionar com pessoas, para poder perder jogo, ganhar jogo, Sair na tapa, sair bater na e tapa, apanhar. quem cuspir aqui primeiro, você lembra? Pronto. Eu desenvolvi várias habilidades. Então, assim, e hoje as crianças estão sendo privadas de desenvolver competências que serão essenciais. Por mais que o digital domine, é necessário, muito necessário, e aí pai e mãe se atentem a isso, a desenvolver e a estimular comunicação com o seu filho dentro de casa. Eu não estou vendo pais interagindo com os filhos. Por isso que eu falo que é uma geração mais fragilizada emocionalmente falando. Quando se trata de ganhos, não esperam as coisas acontecerem de fato no seu ciclo natural. Sim, querem, até pelo estímulo que se tem da telinha, de tudo ser agora, de mandar mensagem e receber a mensagem, de jogar o jogo que ele quer e interagir aqui de forma muito rápido, acaba sendo levado isso também para uma outra realidade. Então imagina que é uma mente sendo treinada para poder ter as coisas rápidas demais. E aí isso interfere em quê? Ansiedade,
ansiedade exacerbada, pessoas que querem chegar logo ao seu destino, que não respeitam um trânsito, que reclamam do Não trânsito. respeita a natureza, que não dá Mas, salto. exato. Então, assim, eu percebo isso, eu passei por essas fases e, assim, nossa, eu não troco aquilo que eu tive de experiência na infância. Eu fui alfabetizado com 8 anos. Tá certo? Aprendi a ler com 8 anos. Aliás, fui para a escola aos 8 anos. 7 para 8 anos. Depois eu vi, inclusive, no livro de PNL, no estudo PNL, quando eu conversei com a professora, José, foi a melhor coisa que aconteceu com você. Sim. O que você fez nesse período? Eu falei para ela. Eu roubava manga, eu ia para cá, pulava muro, levava carreira de Coco, cachorro, caju. coco, caju. E ela disse, ó, isso foi a melhor coisa que você desenvolveu habilidades Sim. que hoje as crianças não têm Não essa tem, oportunidade. não tem. De fato. Rui, e as lideranças hoje, os donos de empresas, como é que eles estão se preparando, como é que você vê aí por onde você anda, para enfrentar essa correria do dia a dia, naquela sensação que está numa escada rolante, correndo mais, ficar no mesmo lugar, tá certo? Como é que está a cabeça desse povo? Eles estão desenvolvendo também essas habilidades? Sim, sim, até porque hoje o mercado exige que gestores, empresários, líderes em qualquer segmento potencialize competências dentro da sua própria empresa, sejam elas quais forem. E é importante frisar que eu vejo empresários buscando com suas equipes o desenvolvimento dessas competências. Eu dou treinamento em empresas e em algumas delas eu percebo o gestor, o dono da empresa participando. E, Se não participar, é game over. exato, é game over. O videogame é de jeito nenhum agora. É. E aí, aí eu levo para o meu passado. Olha só o que eu tive. Chegando na sua empresa, primeira coisa que você me pede é para escolher um livro. Na mesma semana, eu participo de um planejamento estratégico onde eu fico imerso durante 3 dias num hotel com vocês. Onde eu tenho 2 pessoas totalmente preparadas, capacitadas, falando aquilo que realmente eu preciso naquele momento. Então, imagina a mentalidade do gestor. A mentalidade. Se eu sou um gestor que tenho essa mentalidade, eu quero pessoas que, no mínimo, se aproximem disso. E o que é que eu vejo? Eu uso uma frase que, de repente, às vezes as pessoas não entendem. Eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha casa. O que é que significa isso no mundo corporativo? Nem todo mundo tem ou deve trabalhar comigo. Tem competências ou deve trabalhar comigo. Uhum. Claro, Rui, você vai encontrar pessoas que, de repente, têm uma competência, 2 competências que se aproximam daquilo que você deseja? Sim. Essas pessoas, de repente, eu posso ter uma visão onde, levando para elas algumas oportunidades, assim como eu tive, por onde eu passei, talvez elas tenham resultados diferentes. Agora, tem outras pessoas que estão bem abaixo em relação à mentalidade. Quando você fala, e aí você falou da felicidade estrutural, E situacional. pronto. E aí você está falando de mentalidade. Então, quando você percebe que uma pessoa quer entrar na sua empresa, que de repente não está alinhado àquilo que você tem como propósito, como visão, e aí eu vejo profissionais tendo oportunidades dentro de empresas que têm donos totalmente preparados e capacitados, mas tem outros que estão só terceirizando responsabilidades. Eu digo sempre o seguinte, sabe? Que você aprendi isso no exército, na verdade. As coisas são distintas, mas os elementos são sempre os mesmos. Perfeito. Quando você vê, até hoje eu faço o trabalho com livros, e uma das coisas que eu coloco é: quem leu o livro? Li. Eu sei quem leu naquela semana, só pelo jeito da pessoa entrar na sala. Quem não leu, quem fala um debate, né? Testar cumbu, que é método da cumbuca, não sei, já feito tudo já, né? Mas eu não quero que ninguém leia porque vai ter que apresentar alguma coisa. Quer ler se ele se tiver a vontade de ler, tá? E aí, quem leu, entra na sala assim, ó, querendo que pergunte para ele. Quem não leu, tá certo? Senta e fica meio assim, só olhando por debaixo, para ver se eu não pergunto o que você entendeu. Porque não é só ler, é o que você entendeu. Se bem que hoje está bem evoluído. Eu brinco que corre como o Bruno Henrique correu a semana, com a mão levantada pedindo a bola.
Aquele que quer fazer a coisa acontecer, ele Confiança, né? confiança, ele A toca segurança. em mim que eu faço. Rui, estamos chegando já ao final do nosso Nossa. bate-papo. Eu acho que você, que são 5 livros, tem que ser 5 podcasts, tá certo? Quando você voltar Mas aqui, vamos fazer. a gente conversa mais um pouco sobre, E quero voltar com outro livro, viu? certo, sobre outros temas que com certeza eu tinha muito coisa a perguntar aqui sobre inteligência emocional que não deu tempo, tá certo? Porque senão fica muito longo também. Não, perfeito. E o objetivo aqui é que a gente faça dentro de 1 hora. Eu quero dizer o seguinte, que eu gosto de dinheiro, tá certo? E quem não gostar de dinheiro, coloque na minha conta e vai ser feliz, tá certo? Diz que um homem com 100 milhões de dólares, ele não é mais feliz do que o que tem 95 ou 90. Agora, se tiver zerado a conta, diz que é meio ruim, tá? É, Dinheiro tem que ser cada um no seu lugar. Mas assim, tem uma coisa que eu gosto mais do que dinheiro, sabe? É encontrar pessoas como você que dizem, cara, naquele momento ali, na minha vida, você pôde contribuir. E não é nenhuma mentira isso, porque quando eu fazia a pós-graduação, eu juntava meus amigos e dava aula para eles. Esse podcast, eu cheguei agora de Campina Grande, vim aí da chuva, mas eu tenho o maior prazer em estar aqui. Eu ficaria aqui pô, até que de bom. madrugada batendo papo com você, porque eu sei que você está dando o seu melhor aqui, e esse melhor vai poder ajudar outras pessoas. Então eu faço isso, aqui a gente consegue juntar televisão com rádio, com bate-papo, enfim, tudo no mesmo ambiente, sem, como você disse, sem burocracia. A regra é não ter regra, então isso é muito gratificante. Mas aqui é onde aquele projeto, aquele sonho continua e agora é em escala maior, porque a gente atende gente de muito canto, dos 4 cantos do Brasil e até fora do Brasil. Já recebi feedback já. Então, assim, fico muito feliz hoje à noite por ter tido essa oportunidade de conversar com você. Eu sei que está numa correria grande aqui, visita na Paraíba. Mas, assim, quero agradecer demais a sua participação. Pode dizer aí onde é que encontra esse livro aí, onde é que o pessoal encontra as principais Hoje, plataformas? isso, em todas as plataformas digitais, livrarias, então, através das minhas redes sociais também, do Instagram. Quais são? O Instagram é rui.mesquita.oficial. Também tem site ruimesquita.com.br. Além desse livro, também tem os outros livros que lancei. Fora Eu, os cursos digitais. eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui, tá certo? Que é o seguinte: o que você faria se você soubesse o que você sabe hoje, há um tempo atrás? Esse tempo é seu, há 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou na época do menino da bola de meia lá dentro de leite. O que você faria diferente, cara? Porque esta mensagem aí é que fica para quem está nos É, assistindo, sabe? e é uma pergunta maravilhosa. Eu costumo fazer essa pergunta para as pessoas. E a minha resposta é: eu intensificava mais ainda, como eu venho intensificando a questão do conhecimento. Mas no conhecimento não sem propósito, com conhecimento com propósito. Você falou do dinheiro, o dinheiro é uma recompensa maravilhosa. E se eu pudesse fazer naquele momento, naquela época, aquilo que eu estou fazendo hoje, seria exatamente isso. Criar uma recompensa boa, mas muito boa mesmo, para poder mudar uma realidade de um jovem que teve uma infância, uma adolescência com várias limitações. Eu poderia ter proporcionado uma vida melhor para aquele jovem se eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu colocaria muito, mas muito, sem nenhum tipo de limitação, em prática, todo esse conhecimento. A sede de conhecimento é o que faz um homem evoluir. Muito bom, rapaz. Acho que é assim, é um episódio especial Oh, ter essa que oportunidade aqui honra. estar falando sobre essas questões da mente, da necessidade de você estar buscando tanto essas novas habilidades, como também dominar a sua Sim, cabeça, porque assim, a gente está vivendo um momento de. Eu até fiz essa pergunta, eu não te fiz, eu te fazer. Você até respondeu em outra pergunta, né? Que esses jovens hoje, eles estão querendo o imediatismo, vem a isso, ansiedade, isso. você vê jovens com 18, 19 anos aí, muito suicídio, por Muitos sinal, suicídios. entendeu? E assim, como é que os pais, você já falou uma parte já, Uhum. mas além do pai precisar acompanhar mais, que outros cuidados os pais precisam ter nesse momento, Will? Você como especialista. Eu sempre falo para os pais, eu lancei 2 projetos em escolas justamente para poder atender alunos, professores e pais, levando a inteligência emocional como um braço forte.
desenvolvendo essas competências com os alunos, com os professores, mas também orientando os pais para poder potencializar isso dentro de casa. E eu sou sincero a falar a você, em casa, em alguns momentos, a realidade não é tão favorável para o desenvolvimento das competências. Então, pai e mãe, quer que o seu filho estude? Estuda. Quer que o seu filho leia? Lê também. Você é o grande exemplo do seu filho. Você é a grande autoridade. Você é o super-herói do seu filho. Então, se você não faz isso, alguém vai fazer por você. E às vezes os resultados não é o desejado. Então, um pai uma vez chegou para mim e falou: Rui, meu filho não gosta de ler. Eu fiz: quem é que gosta de ler em casa? Ah, mas eu sou obrigado a ler? Não, não é obrigado, mas assim, você é o maior exemplo para ele. Lê ou finge que está lendo, que ele vai acreditar. Ele, criança, vai acreditar. Ele vai ver isso todos os dias. Então, assim, não necessariamente eu preciso estudar, mas eu posso simplesmente abrir meu notebook, fazer e desenvolver meu trabalho aqui, preparar um planejamento. Meu filho que está ali brincando está vendo o pai. E eu falo para ele que eu estou estudando. E eu, profissional, preciso estudar. Preciso me qualificar cada vez mais. Quer dizer que você é adepto de Roberto Carlos, né? Sou. Meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele esqueceu de falar a verdade. Quer dizer que eu brinco muito com isso, viu, Rui? Eu digo que você precisa inventar uma verdade. Sim, sim. Tá certo. Eu só não concordo com aquilo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, você tem que estudar. Seu pai já estudou, então eu posso ficar aqui de boa nas minhas redes sociais ou assistindo uma série. Não, nada disso. Eu preciso estimular, e esse estímulo vem através do exemplo. Interessante. Olha para o teu filho, pai, olha para o teu filho, mãe, e percebe que o comportamento que ele tem ou que eles têm é bem de acordo com o comportamento do pai ou da mãe. O que você fala tão alto que ele não Exato. escuta o que você diz. Perfeito. Perfeito. Então, assim, é muito sério isso. Pais ansiosos, filhos ansiosos, pais estressados, filhos estressados e depressivos também. E funcionários também. Também. Se você chega na empresa e chega para baixo, estamos cheios de problemas. Exato. É tanto que eu aboli uma palavra, a gente fala de problema na empresa. Lá temos desafios. Eu não gosto também da fala palavra. Desafio e você pode fazer a experiência. Você chega na sala e coloca assim, pessoal, estamos com um problema. Todo mundo que vem lá dos... Que isso é uma crença limitante. Né? Problema significa que é algo inconsciente que você talvez não consiga resolver. Um desafio não. Desafio se eu tenho um problema e fecha. Eu tenho um desafio, a mente abre para poder resolver. Isso está tudo ligado à comunicação, PNL pura. Eu sou fã da PNL, cara. Também. Mudou a vida, né? Mudou a minha vida. É isso. Eu quero aqui agradecer mais uma vez, dizer que foi um episódio assim muito esclarecedor para mim, para quem está nos assistindo, e com certeza, como eu sempre digo, ao chegar ao final, pergunte-se, teve alguma coisa que eu aprendi? Se você não aprendeu nada, bacana, porque você está um nível acima. Faça um elogio a você mesmo. Perfeito, agora, não é isso? Parabéns. Porque você está bem. Mas se você aprendeu também, bacana, cumprimos nosso objetivo aqui. Compartilhe, vai lá nas redes sociais, tem outros episódios aqui, já 23 ou 24 já, tem mais 20 e poucos episódios para você navegar, que é como uma estação. Cada episódio é uma parada que você faz, pega conhecimento e vai para a próxima estação. Então, se valeu a pena, compartilha, que esse aqui é o nosso propósito. Levar para você esse conhecimento para transformar você de um empreendedor também em um gestor.